Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse momento importante para a nossa região do extremo oeste do estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui com todo o staff do Parlamento catarinense, a presença de todos os deputados. Nós teremos, ao longo desses 2 dias, momentos importantes em que a comunidade terá vez e voz para falar, para discutir, para cobrar, para conversar com todos os parlamentares, mas, acima de tudo, para discutirmos, em conjunto com a sociedade do extremo oeste de Santa Catarina, projetos importantes para o desenvolvimento da nossa região. Vejo aqui a presença de muitos jovens estudantes, pessoas que, da mesma forma como nós estamos hoje, sempre muito inspirados a produzirmos o melhor por Santa Catarina, também têm sonhos, expectativas, esperanças de nós fazermos com que o nosso estado possa ser sempre um estado em transformação, mas, acima de tudo, um estado que gere oportunidades para todos nós que vivemos, sonhamos e acreditamos que Santa Catarina possa ser sempre um estado destaque a nível internacional. Então, a geração de oportunidades, o nosso dia a dia, a expectativa de vida faz parte do nosso projeto, da nossa transformação. E assim como a inspiração que move vocês a estarem aqui nesta manhã, a buscarem conhecimento, a estarem presentes na sociedade, é algo que também nos consolida enquanto liderança e faz com que a gente trabalhe por vocês e pelo estado de Santa Catarina. Então, não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos aqui a serviço de vocês, porque, afinal de contas, quem paga o nosso salário é o povo catarinense e vocês fazem parte deste processo. Em outras palavras, nós somos funcionários de vocês e aqui estamos para prestar contas e trabalharmos em conjunto por Santa Catarina. Nesse momento, nós estamos realizando a reunião da bancada do Oeste, que tem a duração de 1h30, vai até às 10h30. Às 10h30, nós já vamos ter a Comissão de Constituição e Justiça, que vai discutir legalidade de projetos. Na parte da tarde, nós vamos ter, primeiramente, a fala do nosso presidente Júlio Garcia, que está conosco aqui dando as boas-vindas a todos. O nosso prefeito municipal também de São Miguel do Oeste também fará uma grande saudação. E, na sequência, nós vamos ouvir as entidades, hoje e amanhã. Essa será a dinâmica. Pela parte da manhã, a reunião das comissões, e à tarde, o plenário com a oitiva de todas as nossas entidades. Faço destaque em especial um ofício que tenho recebido há pouco, da Escola de Educação Básica Sara Castelhano Klenkauf. Falei certo? Klenkauf? Ja? É alemão? Deutsch? É de Guaraciaba, Santa Catarina. O assunto é solicitação para a tomada de providências quanto à falta de profissionais no ambiente escolar. Eles fazem todo um apanhado aqui no ofício, que será entregue a todos os nossos colegas deputados. Tenho a certeza absoluta que esse ofício terá uma consideração toda especial, principalmente pela nossa Comissão de Educação do Parlamento, cuja nossa coordenadora e presidente está aqui me ladeando, e bem atenta a este tema importante. Nós temos alguns assuntos que estão pautados para a reunião de hoje, dos quais cito a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, o nosso colega deputado Emerson Stein, que hoje está desenvolvendo essa importante missão. Também vamos ouvir o diretor do Hospital de Caxambu do Sul, Jean Carlos Paulo Kunz, que vai falar sobre a instituição projetos, uma pauta que foi solicitada à nossa bancada do Oeste. Vamos ter também o vice-presidente do IGR, que é o cicloturismo aqui da nossa região, que é o Vantuir de Tunápolis, também vai falar sobre esse projeto importante, que será também amplamente discutido ao longo dos 2 dias, hoje à tarde e amanhã, porque a gente trabalha uma agregação dos projetos aqui na nossa região oeste catarinense de desenvolvimento do turismo. As pautas é a questão do CAR, que se refere diretamente aos nossos agricultores, o georreferenciamento, que também fala diretamente com as nossas propriedades agrícolas, o Hospital de Caxambu e a questão do turismo, que é elencada pelo cicloturismo. Primeiramente, então, nós vamos ouvir o nosso secretário de Estado do Meio Ambiente, o Emerson Stein, para falar um pouquinho sobre esta situação que nós temos hoje referente ao CAR e também ao georreferenciamento, que passa a ser parte integrante do projeto em que está sob os cuidados da Secretaria
do Meio Ambiente. A palavra está contigo, secretário. O Emerson, para vocês conhecerem, foi prefeito do nosso município lá do litoral, do Porto Belo, que é um município muito bonito e belo mesmo, né? Foi prefeito, agora ele é deputado estadual e hoje está prestando serviço ao governo do Estado de Santa Catarina, ao convite do governador do Estado. Então, ele está licenciado como deputado estadual e está exercendo a função de secretário estadual. Está com a palavra, deputado e secretário. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês em São Miguel do Oeste, no extremo de Santa Catarina. Cumprimentar o nosso presidente da Alesc, deputado Júlio Garcia, cumprimentar o coordenador da bancada do Oeste, deputado Mauro de Nadal, padre Pedro, deputada Luciane Carminati, deputado Mioto, Altair Silva, deputado Neudi, toda a bancada do Oeste, e agradecer pelo convite para estar aqui, para falar um pouquinho sobre como está o andamento do CAR lá na nossa secretaria, o Cadastro Ambiental Rural, e também está aqui comigo o Bruno Belfius, que é o gerente do nossa secretaria, nosso engenheiro florestal, que vai falar também tecnicamente do CAR para todos nós. Mas, desde o início, no dia 5 de março, que eu tomei posse na Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, essa foi uma das demandas mais importantes que o governador Jorginho Melo nos pediu para dar andamento, para dar atenção e ser prioridade na nossa secretaria. Ou seja, a partir deste dia, nós reunimos toda a equipe para tratar da situação que estava praticamente não tendo tanta demanda na nossa secretaria, ou seja, não foi dado tanta importância, porque final do ano, no último ano de 2024, ela estava sob os cuidados do IMA, e o IMA passou para a secretaria, através de um decreto, para a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. Desde então, esse processo vem sendo feito praticamente manualmente pelos colaboradores que lá estão. O governador do Estado nos reuniu na mesma semana que tomamos posse e pediu para dar prioridade, e nós solicitamos ao governador para destinar mais colaboradores para a nossa secretaria, ou seja, para esse setor do Cadastro Ambiental Rural. Nós fomos autorizados a contratar 15 colaboradores e também a IPAGRE, ele autorizou a contratar 40 colaboradores, que 10 vão fazer parte da nossa gerência, da nossa diretoria do CAR, e 30 vão fazer o trabalho de campo do CAR em Santa Catarina. E também autorizou, naquele mesmo momento, a contratação de um novo software, ou seja, de uma plataforma para auxiliar o cadastro ambiental rural dos nossos agricultores para ser instalado na nossa secretaria. E esta licitação nós já demos andamento, nós estamos trabalhando nesse assunto periodicamente, deputado Mauro, praticamente todos os dias. Na última sexta-feira, então, foi lançado a licitação há 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, e na sexta-feira foi realizada a licitação, onde participaram 7 empresas, e tivemos a vencedora, que é uma empresa que teve o menor preço que foi lançado, de 7,5 milhões de reais. O projeto tem um valor de 11 milhões de reais, uma economia de 30% neste caso. Então, agora, essas empresas passarão pelo crivo da Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, de toda a documentação, para ver se está certo, se não está certo, para a definitiva contratação desta empresa para realizar esse trabalho de campo, esse trabalho também de software na Secretaria, para agilizar mais ainda a instituição do CAR nas propriedades rurais em Santa Catarina. Nós temos muitas propriedades rurais, nós estamos agora, também a partir disso, que a Secretaria tiver esse software, já 4.000 cadastros para realizar em todo o Estado, e nós temos também o cadastramento que está sendo lançado amanhã, deputado Mauro, em parceria com a CNA, de 1.000 cadastros, que já vão ser iniciados na próxima semana, Planalto Norte e demais municípios de Santa Catarina, onde é o Retificar, que é um projeto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA, e que, em parceria com a FAESC também, o Estado de Santa Catarina, e a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, onde vai dar início aí na próxima semana já essa retificação do CAR. E também o governador Jorginho Melo nos autorizou
a termos lá na Secretaria um novo espaço para os novos colaboradores do CAR, ou seja, nós teremos uma diretoria também que nós solicitamos ao governador para instituir, está vindo para a Assembleia provavelmente nessa semana ou já na próxima semana, a instituição de uma nova diretoria para o CAR, ou seja, nós teremos um setor propriamente somente para tratar do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que será de fundamental importância. E após isso, nós tendo essa retificação de várias áreas, porque as áreas, na maioria dessas, e o Bruno vai explicar aqui para nós, de como está funcionando tecnicamente, essa sobreposição de muitas áreas em Santa Catarina, ou seja, você tem um terreno, e a maioria dos terrenos estão sobrepostos um ao outro em muitas propriedades rurais de Santa Catarina. E a partir disso, com a retificação dessas áreas, é importante destacar aqui que o governo do Estado quer instituir o programa Mais Verde e também o PSA, que é o Programa de Serviços Ambientais, que dá o recurso lá para o agricultor que preserva as suas áreas ambientais e que também mantém as que hoje são realizadas. Então, tem todo esse incentivo para os agricultores de Santa Catarina. Isso é prioridade na nossa secretaria. A bancada do Oeste pode ter certeza que nós estamos trabalhando diuturnamente para que isso seja implantado, que tenha um ritmo acelerado, porque os agricultores não podem esperar, muitos deles dependem desse cadastro para ter no banco também os empréstimos, ter a sua propriedade com recursos para investir. Então, eu venho aqui trazer essa mensagem, dizer que o governador do Estado, Jorginho Mello, tem nos cobrado muito sobre essa situação e, com certeza, nós estamos trabalhando com a equipe para fazer com que isso tenha andamento muito célere, deputado Mauro, porque os nossos agricultores não podem esperar. E Santa Catarina também não, porque tem perdido com isso e hoje está muito lento, claro, é por causa que é feito praticamente manualmente esse trabalho lá na Secretaria e por isso que essa instituição desse software vai ser de suma importância. Eu quero, então, agradecer, deputado Mauro, por abrir esse espaço para nós aqui. Fizemos questão de estar aqui nesta plenária na Alesc, a gente que faz parte também de participar da sessão itinerante e trazer essa mensagem aqui para vocês. Quero convidar o Bruno para subir aqui e fazer a explanação técnica para vocês, rapidamente, para deixar muito bem alinhado a situação do CAR no Estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e esclarecer algum ponto em que a gente possa contribuir tecnicamente com a Assembleia e com a comunidade do Oeste. Efetivamente, o secretário já passou os principais pontos da estruturação, mas nós queremos reforçar aqui um pouco os números que nós temos no Estado como um todo. Então, nós temos cerca de 409 mil cadastros realizados, e isso corresponde, perdão, presidente, isso corresponde a cerca de 90% do território do Estado já cadastrado. Tá? Então, o nosso desafio agora passa a ser como tratar e qualificar esse cadastro para que cada um deles, muitos deles já sinalizaram que querem aderir à regularização ambiental, né, para que eles possam efetivamente seguir no processo de regularização ambiental das suas propriedades. Tá? E isso representa o que na prática? Isso representa a manutenção de cerca de 500 mil hectares no âmbito produtivo, ou seja, como área consolidada, aquilo que o Código Florestal e o Código Estadual do Meio Ambiente trouxeram como benefício aos proprietários lá em 2009, 2012, e o compromisso das propriedades e do Estado em viabilizar a recuperação de cerca de 110, 115 mil hectares vinculados às áreas de APP, reserva legal, em todo o Estado. Bom, para isso, né, isso vai assegurar aí a questão de desenvolvimento econômico, qualidade ambiental, crédito, melhoria da qualidade de vida e a função produtiva da propriedade. Nós não vamos passar aqui aos detalhes técnicos de qual é a metragem, nada disso, mas é só para reforçar esse aspecto. Bom, e o que mudou na estrutura do Estado da Secretaria? Né? É que, em dezembro, efetivamente, se estruturou um comitê gestor com a atuação da Secretaria, Instituto do Meio Ambiente, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, EPAGRE e SIASC, que tem uma articulação conjunta para viabilizar as próximas etapas do cadastro, do PRA, do PSA, das cotas de reserva ambiental. Então, cada instituição tem seu papel, coordenado pela Secretaria,
mas efetivamente na busca de uma articulação muito mais presente com as entidades do setor produtivo que vão e precisam também estar envolvidas nesse debate e no processo de regularização como um todo. Tá? Para isso, se estruturou toda essa questão administrativa, de pessoal, física, que o secretário já colocou, e nós temos um filme, na verdade. Tá? Um filme que nós estamos aqui, no primeiro momento, na foto PRA, CAR, mas nós temos todo um processo que vai se dar, que é o processo de toda a lei florestal, que é a regularidade das propriedades. Isso não se termina no CAR propriamente dito, mas ela vai ao programa de regularização, a firmar os termos de compromisso, a monitorar a recuperação daqueles 110 mil hectares e, efetivamente, aos instrumentos econômicos que também reconhecem o valor daquele ativo florestal, daquele ativo ambiental que as propriedades mantêm e, efetivamente, chegam à sociedade. Bom, qual é a estratégia que a Secretaria, em articulação com esse comitê gestor e, principalmente, a EPAGRE, está traçando nesse momento? De buscar em cada município as lacunas que existem nos cadastros. Então, aqui um exemplo, Tunápolis, vocês percebem aqui, nós temos pequenas lacunas, tá? Em grande ali, vermelho, magenta, nós temos tudo que está cadastrado, tá? E temos pequenos vazios de cadastro. Então, nós imaginamos ainda que, no âmbito do Estado, isso represente talvez 20, 30 mil cadastros possíveis, e que desses, muitos ainda são propriedades que tenham atividade econômica. E esse prazo, pela legislação, se encerra em 31 de dezembro desse ano, para as pequenas propriedades, ou seja, os benefícios vão até essa data. Então, o momento que a gente vive também agora é de fazer um esforço em identificar essas pequenas lacunas que existem de cadastramento, tirando as áreas urbanas, é claro, mas de identificar elas município a município, com contato EPAGRE, município, sindicato, identificar quem são esses proprietários e buscar esses cadastros efetivamente, para que eles não fiquem fora do benefício legal. E aí nos foi proposto aqui também um desafio, uma lacuna, uma questão que está trazendo um dos principais problemas aqui na região, e nós fizemos o levantamento, então, dos cadastros que estão dentro de terras indígenas e aí nós temos a questão, principalmente, Saudades, Cunhaporã, Ceará, e depois, na região do Vale do Itajaí, Ibirama, José Boatê, Vitor Meireles. Essa é uma questão que envolve um aspecto um pouco mais técnico e legal do sistema, deputados, em que a Secretaria não tem uma ação direta. Por quê? Porque nós precisamos alimentar um sistema federal, nacional, em que esse bloqueio de novos cadastros, a vinculação deles como pendentes, ocorre desse bloqueio a nível nacional. Então, nós temos a informação de cada uma das unidades e dos territórios indígenas no Estado, ficam os dados aqui para os senhores, e entendemos aqui que isso decorre de dois aspectos. A portaria do mapa, que em 2021 colocou essa limitação, estabeleceu ela inicialmente, de uma decisão administrativa dos ministérios do Serviço Florestal de que ainda aplicam essa portaria, apesar de o CAR já ter nacionalmente migrado desse setor, e da necessidade de uma articulação política, administrativa, para que se traga uma solução a esses proprietários. Porque a solução não está diretamente dentro do sistema, ela está relacionada a uma decisão administrativa técnica, que é como trazer mínima regularidade às pessoas que ali ainda vivem, estão estabelecidas, têm suas propriedades, e tem, por outro lado, uma intenção ou ampliação de reserva indígena, o que quer que seja. Então, esse bloqueio hoje ele está vinculado nas declarações que a gente escuta e nas interlocuções que a gente tem com o governo federal, Ministério, Serviço Florestal, numa decisão administrativa. E é nesse âmbito que eu entendo que a gente tem que tratar também uma solução para esse problema. Infelizmente, nós, na Secretaria, não conseguimos vencer esse obstáculo. Mas esse obstáculo, no teu ponto de vista, ele é um obstáculo do governo federal, no momento que ele caracteriza essa área como uma área possível
de demarcação indígena ou é uma alimentação de sistema que os municípios fazem? Onde é que está o gargalo disso? Ele é um bloqueio a nível nacional, deputado. Ou seja, o perímetro daquelas unidades que estão sendo ampliadas ou foram demarcadas limita a inclusão de novos cadastros. Então, o proprietário ou nós não temos como, a nível local, fazer a inclusão ou modificação de nenhum cadastro que não seja daquele limite da terra indígena para fora. E isso não é a realidade na maior parte dos casos. Pequenos ajustes, a gente vem tratando proprietário a proprietário, no sentido de faça pequena retificação, às vezes são 5, 10 metros, é um pequeno erro, se ajusta. Né? Mas, quando a propriedade está totalmente inserida dentro da terra indígena, nós não temos, via sistema, uma ferramenta ou um mecanismo de auxílio a esse proprietário. Nós temos alguém na plateia do DPD? Eu gostaria DPD. Da nossa parte. Na sequência, eu vou abrir vocês para questionamento, tá? Tá. Até para vocês tirarem alguma dúvida com o secretário, para a gente agir em conjunto, a bancada do Oeste com vocês, para nós resolver esse imbróglio que tem lá. Deputado Altair. Deputado Mauro, não vou entrar aqui na polêmica de legislação, nem na polêmica de ideologia sobre o tema, mas o grande fato é que essa decisão do governo federal, além de não ter nenhum amparo legal, até porque o Congresso Nacional já definiu bem claro sobre o que é o marco temporal, e, nesse caso, o governo federal usa a força da máquina pública para determinar o INCRA, né, para que o INCRA cumpra essa missão de bloquear os cadastros ambientais rurais da região, o que, na verdade, é uma violação a um direito de propriedade que foi adquirido legalmente, né? E nós temos aí esse paradoxo que já vem ocorrendo há muitos anos, e essa medida que o governo federal tomou de, em áreas indígenas, bloquear o cadastro rural é a mesma coisa que excluir os produtores do processo produtivo, não dando a eles nenhuma alternativa, mas nenhuma mesmo, até o presente momento, né? Repito aqui, sem nenhum amparo legal, por puro desejo de vingança, né? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos continuar persistindo, e eu queria propor aqui o nosso coordenador da bancada do Oeste, o deputado Mauro de Nadal, que, através da bancada do Oeste e os outros parlamentares, né, que são ligados ao setor produtivo, para que nós pudéssemos produzir uma audiência pública especificamente sobre a questão do cadastro ambiental rural. Não vamos entrar lá na questão de outros conflitos, porque esse é um tema que, depois de esgotar todas as vias legais, o governo federal se atém de medidas administrativas sem nenhum amparo legal para impedir que os produtores tenham acesso às propriedades que adquiriram por direito de produzir e lá tirar o seu sustento. Então, a minha sugestão, presidente Mauro, é que nós, ao final desse debate, nós pudéssemos criar um grupo, né, para que a gente possa encontrar uma saída, né, de entendimento, já que é uma ação administrativa, que muito bem colocada por Vossa Excelência, e uma ação administrativa é muito mais fácil de ser revogada do que uma lei ou um projeto de lei ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, essa ação administrativa, eu quero aproveitar fazer um apelo também à bancada do Partido dos Trabalhadores, que são em maioria aqui na bancada do Oeste. Eu tenho certeza que são todos colegas que defendem um bom diálogo, né, e que nos ajude a construir essa ponte com o governo federal, né, sob pena de nós estar inviabilizando muitas propriedades rurais.
né? A gente sabe que as comunidades indígenas, eu conheço bem as comunidades indígenas, o que elas reivindicam hoje não são mais terra, elas reivindicam mais políticas públicas de saúde, de educação, né? De oportunidade de empreendedorismo nas comunidades indígenas, né? Muitos reivindicam, inclusive, não ser mais tutelados, porque as comunidades indígenas são considerados inimputáveis, ou seja, quem pertence às comunidades indígenas, eles vivem sob a tutela do Estado, ou seja, eles não são nem donos das propriedades que vivem em cima delas, nem tão próprio têm autonomia de empreendedorismo sobre as propriedades que eles possuem. Então, as comunidades indígenas reivindicam outros temas a não ser buscar mais terra, da qual eles próprios entendem que já estão sendo bem atendidos. Então, esse conflito é de natureza muito mais ideológica do que de razão permanente ao próprio tema. Então, por isso, deputado Mauro, desculpa, perdão aí por ter me alongado um pouco, mas é um debate que, aqui no nosso Grande Oeste, precisa ser construído uma ponte de solução. Somente para exemplificar, a gente percebe a presença de muitas pessoas, mas eles não conhecem verdadeiramente o que acontece em Cunhaporã e Saudades, por isso que esse tema é pauta da bancada do Oeste. Quem de vocês é agricultor ou filho de agricultor, só levanta a mão para a gente ter uma noção aí. É bastante. Então, para vocês entenderem um pouquinho, lá no município de Cunhaporã e Saudades, em 2000, a FUNAI deslocou índios para aquela região, dizendo que essa região é uma região em que índios habitavam e que precisava ser constituída uma reserva indígena. Naquele momento, eu era prefeito de Cunhaporã, lá no ano de 2001, e nós nunca, ao longo de toda a minha existência, nós identificamos índios lá naquela região. E nós criamos, então, historicamente, a primeira instituição a nível de Brasil que cuidasse da defesa dos agricultores, que é o DPD, que está representado aqui por algumas pessoas que estão conosco nesta manhã. Este grupo, com patrocínios feitos por coletas e por rifas e por festas e um monte de eventos, junta recursos para manter o grupo em pé e fazer a defesa dos agricultores, né? Que não é algo fácil, enquanto que a FUNAI faz a defesa dos índios. Só que, como não tem índio lá, todas as ações judiciais até então foram vencidas pelo nosso DPD, quer seja ações judiciais em Chapecó, em Porto Alegre, até mesmo em Brasília. Mas nós continuamos com esta restrição que está, e hoje não conseguimos sequer buscar um financiamento para os agricultores, porque eles não conseguem acessar o cadastro ambiental rural. Por isso que esse tema é tema de bancada. Encaminhamento do deputado Altair, a criação de um grupo. Creio que já está criado. A bancada do Oeste já é o grupo que vai fazer essa defesa e esse encaminhamento, quer seja aqui ou em Brasília. Mas vamos ouvir o deputado Fabiano da Luz por ordem de inscrição e peço aos senhores deputados a brevidade nas falas para que a gente consiga discutir esse tema, e temos mais 3 ainda na pauta da manhã até 10h30. Deputado Mauro, todos os colegas que nos acompanham, bom dia a todos que estão aqui no plenário. Esse tema já vem de muitos anos em debate, principalmente com relação ao CAR. E dos últimos anos, dos últimos 5 anos, que o CAR vem sendo bloqueado, não só aqui na nossa região oeste, né, mas também teve outras regiões do Estado em que houve bloqueios de CAR, inclusive de áreas que nem estão em disputa. O fato é que aquele decreto que a ministra Tereza Cristina, em 2021, quando ministra da Agricultura, revogou um decreto que protegia o CAR, ela permitiu com que Ministério Público Federal, Secretarias de Agricultura de Estado, FUNAI, Ministério de Meio Ambiente, várias entidades pedissem o bloqueio de CAR. E eu sei que não só eu, o deputado Mauro, os deputados aqui, o Sareta, Luciane, Padre, vários dos deputados, nós fomos a Brasília para tentar descobrir quem é que estava solicitando o bloqueio de CAR. E é muito difícil você conseguir essa informação. Mas eu vi que, na semana passada,
o governo de Manaus teve audiência no governo federal para tentar resolver a situação e fizeram encaminhamento da situação de resolver o CAR de Pará. E eu acho que, ao invés de nós fazer uma audiência pública aqui, deputado Altari, que é a sua sugestão, talvez de nós, num grupo, fazer uma audiência em Brasília, que é onde o problema pode ser resolvido. E lá direto na fonte, né? Porque aqui nós vamos debater e não vamos resolver. Lá nós vamos na fonte tentar resolver a situação, seja com quem for que tiver nesta situação do CAR. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu apenas quero reforçar a questão deste grupo de trabalho, que não fique somente restrito à nossa bancada do Oeste, porque muitas outras regiões do Estado também passam por esse tipo de problema, então que a gente possa oportunizar a demais deputados que queiram participar, e algo que muito bem exposto pelo deputado Altair, uma vez que o Congresso Nacional já estipulou o marco temporal, e são atos administrativos, e nós temos aqui 4 deputados do partido do governo federal que, com certeza, estão também nesse pleito. Então, eu creio que nós podemos fazer algo pontual com relação ao nosso Estado, mas que se amplie para demais deputados que também têm interesse nesse trabalho, porque isso inviabiliza as propriedades rurais, uma vez que não tem o cadastro ambiental rural, não se consegue financiamento, não se consegue participação de programas do Estado, nacionais, etc. Então, é realmente preocupante e envolve muitas questões pertinentes ao nosso Estado de Santa Catarina. A nossa bancada também permite que deputados de outras bancadas regionais também possam sugerir, opinar, participar, discutir temas importantes. Com a palavra, o deputado Sargento Lima. Obrigado, presidente Mauro. Primeiro, eu quero agradecer a recepção ali dos nossos anfitriões aqui do Oeste, aqui os deputados da região Oeste, obrigado, fomos muito bem acolhidos. E falar para os senhores que no dia 1º do mês 7 agora, nós teremos o lançamento da Frente Parlamentar da Invasão Zero lá na Assembleia Legislativa, lá na LESC, em Florianópolis. Então, nós estamos trabalhando com isso. Eu sou o coordenador do Invasão Zero no Estado de Santa Catarina. E, como bem disse o deputado Jair Mioto, nós temos situações aí espalhadas por todo o Estado. Então, nós estamos fazendo esse lançamento, juntamente com os nossos amigos do DPD, do Movimento dos Trabalhadores com Terra, e também o Grupo Invasão Zero, que está em cada estado da federação, tem um deputado responsável por ele. Então, nós vamos fazer o lançamento dessa frente parlamentar. Todos estão convidados, sabe, para que a gente possa debater esse assunto, não só em relação à questão indígena, como também quilombola e do MST, aqui no estado de Santa Catarina. Então, todos estão convidados lá. E a gente vai receber autoridades aí do país inteiro, né, deputados de outros estados, para que a gente possa discutir esse assunto ali e ver como que eles resolveram essas questões dos estados deles e a gente possa dar melhor encaminhamento. Tem que lembrar também que durante o mês de abril, que seria para ser o abril vermelho das invasões, o estado de Santa Catarina foi um dos únicos estados da federação que a gente não teve nem invasões, nem por parte de MST, nem por parte de indígenas, né? Então, a gente já largou na frente nesse quesito aí, né? E reforço mais uma vez o convite a todos para no dia 1º do mês 7 a gente possa estar lá batendo esse papo na nossa frente parlamentar lá. Obrigado. Ok, deputado. Passa a palavra ao Lucas, que é o presidente deste movimento, que é o DPD. Ele é de Cunhaporã, mas agrega os 2 municípios nesta fala. Cunhaporã e Saudades. Bom dia. Obrigado pela oportunidade e cumprimento a todas as autoridades da mesa e a todos os presentes. Nós tivemos uma audiência já em Brasília, organizada pelo deputado Daniela Rainer, a qual trouxe alguns encaminhamentos e algumas reuniões foram feitas posterior a isso. E, ao que tudo indica, os nossos CAR foram bloqueados em janeiro de 2023. E também não conseguimos fazer o georreferenciamento, porque dá uma sobreposição de área indígena na base de dados do CIGEF. E nós buscamos muita informação para saber quem fez essa alteração. E, ao que tudo indica, foi a FUNAI. A FUNAI teve acesso a essa base de dados em janeiro de 2023, e foi quando apareceu essa sobreposição. O que nós sabemos é que a FUNAI, em vez de fazer só uma alteração das áreas indígenas já demarcadas,
também fez essa alteração das áreas indígenas pretendidas, que é o nosso caso. E é o caso do Pará, onde o governador conseguiu fazer uma alteração, agindo com a Gleice Hoffmann, nas áreas indígenas perimetrais, vamos dizer assim. Lá o problema era que eles tinham alterado não somente as áreas pretendidas, mas também as áreas laterais, que encontram ela, né? E no nosso caso aqui, não. Nós estamos ganhando em primeira e segunda instância, não tem índio, como o nosso deputado bem falou, e é uma área pretendida pela FUNAI. Mas é ilegal essa alteração da parte da FUNAI em relação ao nosso CAR, ao nosso georreferenciamento. Obrigado, Lucas. Deputada Luciane Carminati. Primeiro, bom dia aqui, nosso coordenador da bancada do Oeste, todos os deputados, estudantes, professores, lideranças. Eu estava aqui conversando com o presidente, Lucas, você que representa essa região territorial. Nós precisamos efetivamente resolver esse conflito. Não dá mais para se prorrogar, e penso que o governo federal, em especial com a ministra Gleice, está preocupado com isso e dá passos no sentido de abrir portas para solucionar esse problema. Então, eu também quero aqui, presidente, assumir essa responsabilidade conjunta nossa de abrirmos esses canais para que a gente possa viabilizar efetivamente esta solução. Quem sabe aí já semana que vem buscar uma reunião em Brasília para que possamos, então, tratar dessa situação. Quero aqui deixar a nossa palavra. Sobre a questão que foi falado aqui pelo colega deputado Sargento Lima, com relação às invasões, existe na nossa Constituição um conceito que a gente precisa estar atento. Nós somos legisladores aqui. Legislador precisa seguir a lei. Nós temos uma Constituição Federal que fala da função social da propriedade. Eu entendo que... Aqui está o pessoal de Passos Maia, levanta a mão aqui. O pessoal de Passos Maia sabe muito bem o que é nós garantirmos a função social da propriedade. O pessoal de Abelardo Luz também. Não é possível que nós tenhamos centenas de hectares de terra cujos donos estão em outros lugares do mundo apenas tendo a terra como riqueza e patrimônio e não produzindo um pé de feijão. Então, eu chamo a atenção da necessidade de nós, não estou falando aqui de ocupar qualquer terra. Terra improdutiva, a Constituição já definiu, por lei, o que tem que ser feito. Ela tem que produzir. Produzir alimentos, porque nós não comemos celular, nós comemos comida. E o Brasil precisa produzir alimentos. Então, terra que não está em produção, de acordo com os critérios da Constituição Federal, precisa exercer a sua função social. Esse é o meu entendimento como deputada que segue a legislação. Queria apenas deixar também esse entendimento. E só aqui, Bruno, né? Desculpa, Bruno? Bruno, quando você fala do CAR, resolvido essas questões, qual é o prazo que a gente teria, que o governo viabiliza, o governo do Estado, tendo em vista a contratação de mais 10, qual é o prazo que a gente tem de conclusão de todo o CAR no Estado de Santa Catarina? É possível fazer uma estimativa de prazo? Bom, secretário, nós trabalhamos com um planejamento de, no mínimo, o setor produtivo, cerca de 160, 180 mil propriedades, termos as análises deles concluídas em até 2 anos. Por que disso? É um processo em que eu não tenho só a análise por parte da secretaria. Eu tenho que ter a resposta em campo do proprietário e do produtor. Então, essa articulação, esse processo que agora nós estamos estruturando, imaginando que a gente tenha uma ferramenta em mais 6 meses que vai fazer uma análise
sistemática automatizada ou semi-automatizada, para que aí ela consiga dar a resposta em maior volume para o campo. E aí nós temos o processo de devolutiva das retificações, em que a gente tem que mobilizar os setores para que aconteçam as retificações. Então, nesse primeiro piloto que a gente está tratando agora, de um volume um pouco maior no Planalto Norte, acho que a gente vai poder calibrar esse tempo e essa produtividade efetivamente. Então, seria 2027. A gente entende assim, priorizar, esse é um das diretrizes do grupo do Comitê Gestor, de que a gente tenha a priorização de quem tem crédito e quem está no setor produtivo, e de quem já tenha o seu georreferenciamento pronto, que isso representa cerca de 80 mil propriedades no Estado. Então, esses teriam, a gente chama de um fast track, né, uma linha verde, em que essas retificações e análises se dariam de forma prioritária. Ainda, presidente. E o georreferenciamento que tu citas está sob a responsabilidade da Secretaria da Agricultura do Estado. Perfeito. São instrumentos com objetivos diferentes, ele qualifica o CAR, mas ele não é um pré-requisito para o cadastro ambiental rural. Tá? Secretário Emerson, para suas considerações finais. Deixando claro aqui que o CAR é uma parceria também, né? EPAGRE, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, só para deixar esse conjunto, né, que é feito através do Governo do Estado. Então, agradecer ao deputado Mauro, coordenador da bancada, a todos os deputados, pelo convite de estar aqui para falar desse tema tão relevante e importante para Santa Catarina. Nos colocamos à disposição também para o Bruno ou alguém da equipe acompanhar a bancada em Brasília, se for necessário. Estamos à disposição com documentação também. E deixamos à disposição a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde para os deputados também. Qualquer dúvida, nosso celular está sempre ligado e a Secretaria está sempre à disposição para vocês, ou qualquer dúvida também nos chamem na Assembleia, que a gente estará à disposição. Muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. Obrigado a todos que estão aqui presentes e muito obrigado, forte abraço. Obrigado, secretário. Lucas, então a agenda, a deputada Luciane já vai buscar para a semana que vem, a bancada do Oeste estará representando Santa Catarina, essa contenda entre Cunhaporã e Saudades para resolver em Brasília, ok? Fechou. Próximo item aqui, diretor do Hospital IMAS de Caxambu do Sul, Jean Carlos Paulo Kunz. Acompanha ele também prefeito Edir Marcos, também vice-prefeito Ivanor Sfredo, secretária de Saúde Elisandra Santin, diretor do Hospital de Caxambu, já citei. Está com a palavra, diretor. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a esse espaço, né, que é um espaço muito importante para debater a saúde da população. O Hospital Caxambu do Sul, né, atualmente está sendo administrado pelo Instituto Maria Schmidt, né, e a gente vem com uma missão de transformar a saúde em uma referência ali à população. Atualmente, a gente sabe que hoje a demanda está extremamente alta, né, no estado de Santa Catarina, e hoje o hospital ele vem com esse crescimento. A gente, atualmente, é um hospital de pequeno porte. Hoje, a gente atende 20 leitos de internação clínica e uma unidade de urgência e emergência. Em pouco tempo, né, então, atualmente, a gente já está em processo de reformas lá dentro do hospital. A gente agora está fazendo ampliação de 2 salas cirúrgicas e mais um central de material de esterilização, né, onde a gente está fazendo todo o processo de ampliação e melhorias, né, para atendimento. Então, a estimativa agora é que até o final de julho a gente já finalize as obras, né, essa primeira etapa das obras de construção, para que em agosto a gente comece a fazer, de fato, fazer as cirurgias, já iniciar as cirurgias de baixa e média complexidade, já dando um outro olhar ao hospital, né? Então, o hospital hoje, né, como eu falei, só temos internações clínicas, é um hospital que tem uma expectativa futura para ser uma referência aqui na região. Temos, né, essa capacidade. Hoje, essa ampliação, já ainda esse ano a gente quer iniciar a ampliação do projeto final,
que seriam cerca de 4.000 metros quadrados construídos, né? Então, essa primeira etapa seriam só essas 2 salas cirúrgicas e a central material e esterilização, para a gente já dar um início, né, um pontapé inicial, e posteriormente a gente já começa, né, com ainda esse ano, né, a área de 4.000 metros quadrados, né, construídos, né? Então, a gente tem um apoio muito grande da Prefeitura, né, e da Secretaria de Saúde do município. A gente tem muitas dificuldades, referências, né, na questão da saúde aqui da região. Então, como seria o nosso hospital, né, o nosso hospital no futuro? Como será o hospital após as obras? Então, no projeto final, a gente vai contar com 7 salas cirúrgicas, 100 leitos de internação clínica e cirúrgica, né, 24 leitos de UTI, né, um centro tecnológico de exames, né, um pronto-socorro estruturado, né. Então, hoje a gente tem uma defasagem nessa questão da urgência e emergência, que a gente precisa muitas vezes estar referenciando o paciente, né, para frente, né, para outros hospitais, né, e sem contar com os ambulatórios especializados, que também vai atender toda a parte da população. Alguma modernização dos processos também assistenciais, né, e cirúrgicos. Não basta a gente só falar em questão de ampliação, mas a gente já vem com um propósito, né, de já implantar toda a parte de processos, né, cirúrgicos essenciais, né, como cirurgias seguras do protocolo, né, da Organização Mundial de Saúde, né, e toda a parte de orientação pré e pós-anestésica. Então, esse acompanhamento multidisciplinar que se faz necessário para a questão da população também, né. Não adianta a gente só fazer uma cirurgia no paciente sem fazer um acompanhamento adequado. E também implantação de toda a parte de processo de enfermagem, né, conforme, né, a resolução do COFEN 736 de 2024. Gestão de profissional, de pessoas e qualificação profissional, né? Então, a gente vem com um projeto também de ampliação do quadro de colaboradores, né? Então, a gente hoje é um hospital que tem cerca de 35 funcionários, né? Então, isso vai ampliar consideravelmente, né? Então, a mão de obra, né, o trabalho dentro do município, ele vai ampliar também, né, essa questão da mão de obra. Também tem a parte de implantação dos programas, né, de integração e capacitação de novos profissionais, e o fortalecimento, né, também da cultura institucional e da qualidade assistencial. Uma coisa que a gente preza bastante é a qualidade na assistência e o atendimento humanizado, que é uma coisa que vem, né, das nossas raízes, né, para a gente implantar esse atendimento e esse acolhimento ao paciente. A qualidade de segurança, então a gente vem com a implantação de toda a parte de protocolo assistencial e operacional, né, e buscar por certificações de qualidade hospitalar. A gente quer certificar os certificados de qualidade, né, e um compromisso também com a melhoria da contínua na segurança do paciente. Aqui é um quadro, né, hoje, né, detalhamento atual do quadro de funcionários. Então, atualmente, a gente tem 6 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagens, um médico diretor técnico, tem 19 médicos cadastrados, né, sendo eles que são de rotatividade, pronto-socorro e emergência, uma farmacêutica, 3 técnicos em radiologia, né, então, uma nutricionista, 3 auxiliares de cozinha, 2 recepcionistas, 4 auxiliares de serviços gerais, um diretor-geral, um auxiliar administrativo e um assistente administrativo. Então, com a expectativa, né, após o término da ampliação, né, com 100 leitos, né, de internação, já ampliaria para mais 40 técnicos só na parte de internação clínica e 20 enfermeiros. Na parte da UTI, seriam 48 técnicos de enfermagem mais 8 enfermeiros. A parte de nutricional também aumentaria mais 2 colaboradores, cozinha mais 10 colaboradores, né, copeiras também mais 14. Então, farmacêutico também ampliaria consideravelmente, né, então um aumento de 8 farmacêuticos mais 8 auxiliares de farmácia. A parte de higienização também aumentaria toda a parte, 28 colaboradores, aumento de 12 colaboradores na recepção, né, e a inclusão de novos serviços, né, como fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, assistência social, segurança do trabalho. Então, o aumento do hospital ele vem com uma crescente, né, então, conforme vamos ampliando a questão dos serviços, a gente vai ampliando também a questão dos serviços ofertados, né, então, a equipe multidisciplinar também vai estar presente. Só no bloco cirúrgico, né, então, a total de 7 salas cirúrgicas também vai ampliar mais 20 técnicos de enfermagem, 4 enfermeiros, né, 4 farmacêuticos, 6 auxiliares de farmácia e 14 auxiliares de serviços gerais. Então,
nessa primeira etapa, são 2 salas já que já estão em processos de finalizações, então até final de julho a gente já gostaria de estar entregando essa obra e iniciando já as cirurgias já no mês de agosto, e após a finalização, né, mais 5 novas salas após a ampliação. E qual vai ser esse impacto, então, para a nossa comunidade, né? Então, a gente vai ter uma ampliação do acesso aos serviços de saúde, né, gerando, né, mais qualidade no atendimento à saúde, uma redução também nas filas e no tempo de espera das filas, né? Um atendimento com mais qualidade, eficiência e humanização, né, trazendo o paciente mais para próximo, né, não precisando se deslocar para grandes centros. E também vai ter uma grande geração de empregos e fortalecimento também da saúde regional. Isso é muito importante, né, dentro do ambiente. Essa aqui é uma foto atual do nosso hospital, né? Então, a expectativa é que, né, após a finalização das obras, a gente passe para essa estrutura, né? Então, é uma estrutura que é bem ampla e de qualidade, né? Um hospital, né, com mais de 4.000 metros quadrados construídos. Então, é uma estrutura que realmente vem trazer qualidade para serviço da população, né? Então, aqui hoje, né, eu como diretor, na qualidade de diretor do hospital, eu venho aqui, né, solicitar um apoio, porque isso investe, né, são investimentos que a gente precisa fazer constantemente, até para dar esse acesso à saúde de qualidade à população. Então, juntos aqui, né, a gente transforma desafios em resultados, sempre com compromisso de cuidar da vida. Então, esse é o nosso lema. A gente vem aqui com essa responsabilidade do cuidado com a população, né? Nossa própria missão nossa própria missão é cuidar, né, o cuidado, né? Então, cuidado como vocação, né? Então, hoje o hospital ele tem um grande potencial, né? Então, é por isso que a gente vem aqui pedir esse apoio, né, financeiro, porque a gente sabe quanto que gira, né, um hospital. E hoje a gente já tem um aporte muito grande com a Prefeitura de Caxambu do Sul, que está dando toda a parte de suporte da Secretaria de Saúde, né? Então, a gente tem uma grande parceria e a gente gostaria ainda de buscar ainda mais essas parcerias, né, através de vocês, que nos representam e representam a população, né, muito bem representado pela população. Muito obrigado pelo espaço, né? E se tiver alguma dúvida. Deputada Luciane. Primeiro, quero agradecer o aceite do convite que fizemos, né? A ti, Jean, né? Jean. Também a nossa secretária municipal de saúde, Elisandra, que foi diretora do hospital e fez um belíssimo trabalho também. Nosso prefeito, Edmarcos, né, bem-vindo. Nosso vice-prefeito, Ivanores Fredo. E nós temos o nosso ex-prefeito, Glauber, que pegou esse hospital à beira da falência. Estava quase fechando as portas, né? E teve um grande investimento público de várias emendas de deputados, da prefeitura, que saneou também, e hoje é um hospital, eu diria, dos mais bonitos, modernos, com todos os equipamentos e estrutura. Quando eu ouvi isso, quando eu estive entregando uma emenda, padre, tu também tem muito recurso lá, e tu também, e o Sareta também, e o Fabiano também, acredito, né? Quando eu estive lá visitando o hospital, eu fiquei deslumbrada com a qualidade na estrutura, conhecendo o que era, né, nosso ex-prefeito, e o que está sendo feito agora. E quando me apresentaram essa projeção para onde vai, eu fiz a seguinte leitura, presidente Mauro, de que será o segundo maior hospital do oeste de Santa Catarina, tirando o hospital regional. Depois nós teremos o maior número de leitos UTI eleitos, de uma forma geral, nesse hospital. Bom, eu fiz toda essa introdução para perguntar o seguinte: vocês estão falando aqui já de obras em andamento, de ampliação, e de obras futuras. Qual é a estimativa de recurso, o que já está em andamento e qual é a solicitação exata de apoio para que nós aqui possamos também tratar disso. Muito obrigada. Então, presidente, talvez só, Jean, até para facilitar aqui, a gente faz algumas observações, depois você, no pacote aí, complementa.
Eu queria cumprimentar também você, Jean, e todo o pessoal de Caxambu que está aqui presente, né? Vereadores, vereadora, Glauber também, nosso ex-prefeito. Conheço também bem a situação do hospital, tivemos por mais que umas 2 ou 3 vezes, inclusive fazendo visitas lá, e também oportunidade de contribuir, né, com os recursos, a pedido da comunidade, as nossas lideranças. Quero destacar também aqui o vereador Ari Pompeu, que sempre nos motiva lá para a gente ajudar. Sim, me chamou a atenção também essa questão da amplitude, né, que vocês propõem. 24 leitos de UTI, realmente é bem audacioso, que bom. Nós precisamos, e na Comissão de Saúde, a qual tenho um encargo de presidi-la também, nós temos buscado muito essa questão de efetivamente equipar bem os nossos hospitais. Aqui na abertura, agora há pouco, da nossa entrevista coletiva, inclusive foi mencionado aqui a questão do Hospital Regional aqui de São Miguel, que vai continuar na pauta hoje e amanhã aqui, mas esse trabalho que vocês fazem lá é muito importante, viu? Eu queria dar esse testemunho, dizer da importância da gente ter esses hospitais com toda a estrutura necessária, com todos os equipamentos para poder prestar um ótimo atendimento à comunidade. Então, faço esse registro também para parabenizar as lideranças municipais que têm se empenhado, né? Primeiro era uma administração diferente, feita por ali, aí, a partir disso, vocês assumiram, né, no Instituto Maria Schmidt, IMAS, né? E tenho certeza que vão dar um bom andamento, eu, secretário, para que possa dar um atendimento cada vez melhor aí para toda aquela região ali atendida pelo hospital. Queria parabenizar o trabalho de vocês também. Então, a expectativa... Primeiramente, quero saudar aqui o nosso coordenador, deputado Mauro de Nadal, juntamente com todos os meus colegas que aqui estão. Jean, eu gostaria, assim, de enaltecer, desde o nosso ex-prefeito Glauber, bem como a nossa atual administração, Edmarco e Ivanor, juntamente com a nossa querida vereadora Elisandra, e o trabalho incansável de vocês que estão realizando e conduzindo os trabalhos internos do nosso Hospital de Caxambu do Sul. Eu conheço de perto a realidade, o contexto, pela relação histórica que eu tenho lá com o nosso município e com a realidade que aquele hospital viveu e enfrentou. Então, o meu registro aqui é de reconhecimento pela seriedade que vocês têm feito este enfrentamento e, ao mesmo tempo, também pensar num contexto regional de atendimento à nossa população. Eu não tenho dúvida nenhuma que, com esta ampliação deste hospital, nós teremos um atendimento além da qualidade, um atendimento mais digno para aqueles e aquelas que necessitam desse espaço. Por isso eu não tive dúvida nenhuma em poder contribuir, né, dentro daquilo que estava no nosso alcance, para ver aquele hospital, de fato, sendo entregue à comunidade toda, né? Eu, como sempre faço, e eu acho que aqui é um desafio de todos os nossos governos municipais, o governo estadual, o governo federal, é da gente se preocupar também com a saúde preventiva. Eu acredito que dentro dos nossos hospitais, nós poderíamos implementar algumas políticas, que são as práticas integrativas e complementares, que ajudam a entender, a compreender a pessoa na sua integralidade, e aonde nós adotamos algumas destas práticas, nós percebemos a elevação da autoestima e a qualidade de vida das pessoas.
porque muitas vezes não é só o remédio que vai resolver o problema da pessoa. Às vezes, um bom diálogo, uma boa conversa, a gente resolve muito dos problemas que fazem parte da caminhada e da vida e que muitas vezes, né, são colocados como desafio do atendimento das nossas administrações hospitalares em todos os cantos do nosso estado. Então, parabéns, né, por vocês terem tido esta percepção, né, e terem aquilo que vocês colocavam mesmo, né? Nós estamos aqui para sermos defensores da vida e a qualidade da vida das pessoas, do bem-estar. E, sem dúvida nenhuma, esse hospital está se tornando essa grande referência regional e certamente atenderá com eficiência e qualidade as pessoas que de lá precisam. E estamos juntos nesta caminhada, conte conosco, né? Estamos ali para ajudar, contribuir, para que quanto melhor, melhor para a população, né, de toda essa nossa grande região oeste. Parabéns. Muito obrigado. Respondendo assim ao questionamento, hoje já tem um aporte, né? Então, nessa primeira etapa, a gente já teve 1,5 milhão investidos ali, inclusive de recursos da Prefeitura. Então, nessa primeira etapa, a gente já tem recursos garantidos, já temos uma parte também da questão do recurso da segunda etapa, que é projeção para iniciar ainda esse ano. O que a gente vem a pedir? Apoio, né? Porque toda casa... A primeira 1,5 milhão, a segunda 3 milhões, né? Então já tem 3 milhões já investidos, né? Então a gente já tem uma boa quantia, né? Mas assim, toda casa precisa da sua mobília também, né? Para a gente ter, né? Então a gente vem contar, a gente vai precisar também de equipamentos, né? E para a estruturação do próprio hospital. Então a gente sempre pensa, né, que isso é um bem para a população. Então a gente sempre procura, né? Então equipamentos e materiais, equipamentos de qualidade para que dê um conforto e um atendimento humanizado para a gente conseguir fazer e seguir, né, a nossa garantir a saúde da população, né? E quando a gente se fala em 24 leitos ali de UTI, né, então a gente pensa também que inicialmente a gente pensa em cirurgias de baixa e média complexidade, até porque precisa-se de leitos de UTI, né? Então a gente pensa em trazer cirurgias de alta complexidade, então ser referência também em cirurgias de alta complexidade dentro do hospital, porque também para garantir ainda mais a saúde da população e de maneira mais rápida e ágil, né? Então de forma mais eficaz também, né? Então sempre garantindo esse atendimento humanizado. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu cheguei semana passada em Caxambu do Sul, então eu estou iniciando nessa parte da rotina ali do hospital, vim de lá do extremo sul para o extremo oeste, então então a gente está organizando toda essa parte de custeios, né? Então a gente vai precisar de toda a ajuda possível nesse momento, então em valores agora, nesse momento, a gente não tem assim um real, né, do levantamento dessa proporção. Mas, assim, eu estou me inteirando toda essa parte de assuntos, né? Então, é a minha segunda semana em Caxambu do Sul, né? De cidadão ali de Caxambu. Então, estou ainda em processo de modificação, de mudanças ainda. Então, está tudo reorganizando a casa, literalmente. Ok, muito obrigado. Certo. Deputada Luciane Carminati para registros. Na sequência, já pode se dirigir até a frente aqui o Vanduir Deters, para falar sobre a questão do cicloturismo. Então, eu quero agradecer aqui a presença da Escola Sara Castelhano, não vou dizer o sobrenome, para mim não cometer gafe, da orientadora Maitê Kinsel, da Escola de Educação... Quem é aqui a Escola Sara Castelhano? Está lá o pessoal da Sara Castelhano, né? Então, Escola de Educação Básica Cedrense, orientador Dione Merigo. Cedrense? Aqui, muito bom. Casa Familiar Rural de São José do Cedro, orientadora de curso, Gabriela Ferrari. Aqui, Colégio Unoesc de São Miguel, diretor Eduardo Chielli. Ótimo. E também a presença do vice-reitor do campus aqui, da Unoesc São Miguel, Vitor D'Agostini, está aqui conosco também. E da nossa prefeita Rosane, prefeita de Campo Herê, com sua equipe, também presente aqui. Bem-vindas. É isso, presidente. Vanduir.
Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Bom dia, coordenador da bancada do Oeste e deputados que compõem, para nós, a comissão mais importante do Parlamento catarinense. A gente vai fazer uma apresentação breve aqui na presença do nosso também presidente da IGR Caminhos da Fronteira, apresentando os nossos potenciais e apresentando também os nossos gargalos e as nossas dificuldades, nós que atuamos na instância de governança regional Caminhos da Fronteira. Santa Catarina tem 15 regiões turísticas e nós somos a região turística Caminhos da Fronteira. Nós estamos localizados bem no extremo oeste de Santa Catarina, ali no mapa atualizado pela Secretaria de Turismo do Estado. Nós somos a faixa vermelha, que é basicamente composta pelos municípios da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, a MIOSC, e também o município de Campoirê, que recentemente aderiu à IGR Caminhos da Fronteira. A nossa localização está na divisa da Argentina. Nós somos a única região de Santa Catarina que faz divisa com a Argentina, que muitas vezes, senhores deputados testemunham, e em vários momentos já falaram sobre isso também, inclusive nas coletivas de imprensa, somos também a região onde muitas vezes os recursos tardam a chegar, e é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui. Quais são os nossos potenciais de turismo aqui no extremo oeste de Santa Catarina? E a nossa explanação é bem breve e sintética. Nosso potencial hoje, um dos potenciais é o turismo rural, presente em praticamente todos os municípios que atuam na região Caminhos da Fronteira e tem produtos turísticos, tem empreendimentos que têm capacidade hoje de atender turistas através desse segmento, desse produto que é o turismo rural. Muito forte também em nossa região o ecoturismo, presente em vários desses municípios da região. O ecoturismo que se faz com o contato com a natureza, explorando as cachoeiras e, acima de tudo, também fazendo o processo de preservação. O cicloturismo, presente através das ações e dos eventos, dos grupos de ciclismo de toda a nossa região, mas também com empreendimentos cada vez mais adaptados para receber esse público que vem percorrer a região Caminhos da Fronteira. Turismo de aventura é um segmento que cresceu muito nos últimos anos, é um turismo que tem vários produtos prontos, vários empreendimentos adaptados, com segurança de atuação para receber os turistas da nossa região. Turismo de contemplação se faz com muitas pessoas percorrendo de forma especial, aqui vou citar 2 destinos, Barra Bonita, que é a Torre dos Ventos, representado por essa foto, e também o Rio Uruguai, na cidade de Itapiranga. Projetos em andamento, deputados. Nós temos 3 projetos em andamentos aqui na região Caminhos da Fronteira. Um deles é o projeto do Circuito de Cicloturismo Caminhos da Fronteira. O nosso projeto, ele foi baseado no Caminho da Fé, que é um caminho de peregrinação de Águas da Prata, São Paulo até Aparecida, e também no Vale Europeu Catarinense, que são os 2 principais destinos procurados por quem pratica o cicloturismo, que é, em outras palavras, o turismo de bicicleta. Nosso projeto de São Miguel do Oeste, em direção a Mondaí, em Itapiranga, está praticamente pronto e está em estudo, em projeto avançado também, o circuito de São Miguel do Oeste em direção a Dionísio Cerqueira. Em andamento também a construção de uma rota cervejeira, né, com as marcas de cerveja, de chopp que nós temos no extremo oeste de Santa Catarina, seja de Anchieta, São Miguel do Oeste, ou mais para a região de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis também.
e uma bandeira levantada agora pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste, a AMIOSC, é o projeto da criação do registro da nossa marca. O nome é Caminhos da Fronteira, mas agora nós vamos fazer o processo de registro desta marca. E o que você encontra somente aqui na região Caminhos da Fronteira, que são os produtos, assim, as vitrines que nós poderíamos dizer, que você encontra somente aqui no Extremo Oeste de Santa Catarina. A maior igreja em madeira da América Latina, o deputado Fabiano da Luz visitou ela ontem, em São João do Oeste, é simplesmente uma relíquia, um templo maravilhoso, é a maior igreja de madeira da América Latina. Você vai encontrar... Vandoir, deixa eu só fazer uma pequena referência a essa igreja. Pois não. Ela não tem pregos, tá? Vocês estão acompanhando, não tem pregos, é tudo com madeira encaixada. Isso. Também você vai encontrar aqui no Extremo Oeste de Santa Catarina o maior museu construído em zona rural da América Latina. Aí é museu construído em zona rural. Está faltando isso, mas essa é a definição da linha Olímpio, no interior de Guaraciaba. Nós temos a Trifronteira, para muitos que moram na região pode não significar muito, mas para um turista estar num pequeno espaço, em poucos metros quadrados, em 2 países e 3 estados, tem um significado, inclusive para o turismo de compras. Nós somos o berço nacional da Oktoberfest, enquanto que o marketing é de Blumenau, o berço nacional da Oktoberfest é justamente nesse letreiro, Ich liebe Oktoberfest, na comunidade de Itapiranga, de Linha Becker, Itapiranga. Nós temos a bioconstrução localizada em Guaraciaba, é a primeira bioconstrução de 2 pisos do Brasil. Nós temos o município com o maior número de cachoeiras catalogadas de Santa Catarina, que é o município de Anchieta. Essas são as principais coisas que você vai encontrar aqui em forma de resumo. Quais são os nossos principais gargalos hoje? Por que a gente também não avança, não consegue dar passos maiores? Nossos principais gargalos são a infraestrutura aduaneira, todos os anos em épocas de alta temporada, porque nós somos a porta de entrada para os turistas argentinos de forma especial, ou de outros países também. Nós somos a porta de entrada e lá se formam inúmeras filas, porque faltam profissionais, falta fiscalização, falta gente para atender toda essa demanda. A situação das rodovias federais e estaduais da nossa região segue sendo um gargalo, porque o turista também não costuma se deslocar para regiões onde ele tem dificuldade de chegar por conta da infraestrutura rodoviária com dificuldades. Nós precisamos, deputados, e esse é um pedido da IGR, não é um pedido de quem vos fala, nós precisamos um plano de recuperação gradativa das nossas rodovias, seja ela, às vezes, em locais simplesmente com limpezas nas laterais, com a construção de acostamentos onde se faz necessário e ciclofaixas de forma especial em relação a descanso a Tunápolis, é uma demanda que está reprimida. Nós precisamos do engajamento dos senhores deputados da bancada do Oeste para que a gente faça sair do papel a ponte sobre o Rio Uruguai entre as cidades de Itapiranga, Santa Catarina e Barra do Guarita, Rio Grande do Sul. Ela, além de resolver um problema de desenvolvimento econômico, de impulsionar o desenvolvimento da região, ela também vai ser um fator muito importante para impulsionar o turismo. Nós precisamos, deputado Mauro, e foi o senhor que eu me lembro que foi para a linha Pitangueira-Tunápolis assinar, no período que estava como governador em exercício, nós precisamos do que os senhores cobrem o governo do estado para a conclusão da rodovia da fronteira de Tunápolis a Itapiranga, e nós precisamos manutenção e constante nos acessos dos produtos turísticos, e é claro, aqui também falamos das demandas dos municípios, que isto é uma responsabilidade dos municípios, fazer os acessos constantes aos empreendimentos e aos produtos turísticos. Senhoras e senhores, bem-vindos, nós somos a região turística Caminhos da Fronteira. Muito obrigado.
Obrigado, Vanduir. Só faço um questionamento a você. Quando você fala do problema de aduana, você fala de Paraíso ou de Dionísio? Ou os dois? Os dois, mas de forma especial Paraíso, porque Paraíso deixa de atender e daí congestiona Dionísio Cerqueira e aí viram filas intermináveis de gente que fica noites inteiras na fila para poder fazer a travessia, inclusive, deputados. É isso. Algum questionamento por parte dos colegas deputados? Público presente, alguém gostaria de perguntar sobre esse assunto? Tranquilo? Ok? Obrigado, Vanduir. Passo a palavra aos colegas deputados para assuntos gerais. Os pautados eram esses, né? A questão de Passos Maia, nós temos aqui um pessoal de Passos Maia que quer fazer a entrega de um ofício referente ao CAPS. Passos Maia, onde estamos? Por gentileza, se dirijam aqui à frente. Alguém gostaria de falar sobre essa questão do ofício? Ele esperou chegar a 10 graus a temperatura para sair do banco. Fique à vontade. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o Mauro, presidente, em nome dele os demais deputados da bancada do Oeste, meus colegas do meu partido aí, 4 deputados, o Padre Pedro, Fabiano, também Sareta, Luciane, enfim, todos os deputados, né, que se fazem presente. Então, nós viemos trazer um ofício para a bancada do CAPS. Então, o Centro de Atendimento então, do Psicossocial. Estamos aqui representando 3 municípios, 3 prefeitos, então, estou eu e o prefeito Faxinal e Varjão, e também o prefeito de Ponte Serrada, e juntamente com a presidente da Câmara de Passos Maia, representando todos os vereadores dos 4 municípios, os nossos secretários de saúde de Ponte Serrada, Passos Maia, diretores. Estamos aqui, então, reivindicando, trazendo esse ofício, esse projeto que nós queremos levar para a cidade de Ponte Serrada, que já tem um prédio público, só a ser reformado para tão importante implantação desse projeto para a saúde mental, que a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm passado, então, com a saúde mental. Então, nós trouxemos aqui para explicar um pouquinho melhor, vamos passar para o secretário, para ele estar passando para os deputados, então, esse ofício, uma explicação um pouco mais melhor, mais para que os deputados entendam e levem no Estado e nós consigamos, então, trazer para a nossa micro-região, então, que é esses 4 municípios que abrange aí Faxinal, Ponte Serrada, Passos Maia e Varjão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Mauro. Em seu nome, cumprimentar toda a bancada, todos os demais deputados. Então, nesse momento, a gente representa os municípios de Faxinal dos Guedes, município de Varjão, Passos Maia e Ponte Serrada, onde o colega Dani é o secretário de saúde. E a gente está com uma dificuldade muito grande de fazer o atendimento primário para a saúde mental e também a questão da prevenção de saúde mental no município. Nós temos uma grande referência, que é o Hospital Santa Luzia, que já tem a ala de saúde mental, que faz os atendimentos. E a gente tem uma dificuldade quanto região durante a alta, aonde esses pacientes, familiares e comunidades irão ser atendidos. Então, a gente está já fazendo todos os trâmites em questão AMAI, em questão CIB, também vamos encaminhar para a CIR, porque no momento a gente tem uma portaria onde ela diz que os auxílios financeiros, eles iniciam após uma média de atendimento, né, Dani? E essa média de atendimento após 6 meses. E aí não tem como nós iniciar sem alguma pauta diferente, sem algum incentivo.
Então, hoje a necessidade é de uma reforma do local, onde a gente possa ter uma equipe multiprofissional e onde a gente possa dar o pontapé inicial desses atendimentos, então, de um CAPS micro-regional nessa região para esses 4 municípios. O Dani pode me auxiliar em questão local e tudo mais, né? Que seria no local sede do município de Ponte Serrada. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Mauro. Aos demais deputados, sendo meu cumprimento também. Então, falando um pouquinho sobre o CAPS, esse CAPS microrregional ele é de suma importância para a nossa região, né, para os 4 municípios. Nós já temos instituído no Hospital Santa Luzia, que eu acredito que a maioria de vocês já estiveram lá, conhecendo um pouquinho o local e conhecendo a saúde mental de lá. Nós precisamos fazer a promoção e prevenção de saúde e também, após a internação, fazer o tratamento dele de terapia pós-internação, criar elos com a família novamente, restabelecer vínculos. E hoje nós não temos, nós temos apenas a internação psiquiátrica dentro de uma unidade hospitalar. Nós não temos promoção e prevenção, nem o tratamento após essa internação. O paciente fica à mercê de uma recaída novamente. Então, pensando em regionalização, nós estamos trabalhando com a Regional de Saúde de Xanxerê, sobre a criação do CAPS microrregional. Né? Pelo número de habitantes, então nós temos que trabalhar em conjunto com esses municípios, e o município sede seria, então, o nosso município de Ponte Serrada, né? Que seria o município de maior número de habitantes desses 4 municípios. Porém, né, para viabilizar tudo isso, nós precisamos de recursos financeiros e uma ajuda muito grande de vocês. Como a Luana já citou, essa deliberação da CIB, a número 2 de 2024, né, onde fala na resolução, o artigo 5º e 6º, que fala que os recursos eles virão após 6 meses de funcionamento desse CAPS, para que nós consiga gerar uma série histórica, né, de atendimentos. Porém, nesses primeiros 6 meses, nós não temos como manter, né, um CAPS com toda a equipe mínima que necessita, porque nós precisamos de 2 médicos, um médico psiquiatra, um médico clínico geral com especialização em psiquiatria, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, toda a parte administrativa, sem contar também na parte de administrativo, que é prédio, né, material administrativo e tudo mais. Também pensando em que o paciente ficaria alocado o dia todo dentro dessa unidade, então a questão alimentícia com café da manhã, almoço, lanche da tarde, para que esse paciente retorne para seu município após, né, essa terapia e consiga, né, fazer esse vínculo novamente, seja com a família, seja com a sociedade, e reinserir ele na sociedade novamente. Então, é por isso que a gente está aqui, que é para pedir esse auxílio para vocês, para que, de alguma forma, se através de emenda ou outras, né, formas, consigam nos ajudar e reverter para que a gente consiga fluir e consiga iniciar os trabalhos do CAPS, né, a partir disso. Porque se nós não tivermos um subsídio bom para que nós consigamos iniciar os trabalhos, nós não vamos conseguir esperar 6 meses para que o dinheiro do Estado venha e ajude a custear tudo isso. Então, é isso, através disso que a gente está aqui, e é para isso que a gente veio entregar esse ofício. É solicitar realmente uma ajuda para que nós possamos iniciar a abertura do CAPS, né, iniciar para nós conseguir gerar essa série histórica e aí sim poder contratualizar com o Estado. Muito obrigado. Isso aqui vamos bater uma fotinha. Feitas as considerações, eu encerro a reunião da nossa bancada do Oeste e, na sequência, já passamos para a Comissão de Constituição e Justiça, sob a presidência do nosso amigo deputado Pepe Colasso.
Bom dia, agora são 10 horas e 33 minutos. Nós falamos aqui do Centro Cultural da UNOESC em São Miguel do Oeste, onde nós já tivemos o início das atividades do programa Alesc Itinerante. Você acompanhou há pouco a reunião da Bancada do Oeste, que debateu aí 4 temas principais. O primeiro deles, a questão do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, uma exigência da legislação para que produtores rurais de qualquer ponto do país tenham acesso a recursos financeiros para a manutenção de suas propriedades. Nesse debate ficou decidido a realização de uma audiência em Brasília para discutir lá com o governo federal a questão que envolve as propriedades rurais que estão em áreas supostamente situadas em regiões de povos indígenas. Existe uma situação relativa ao bloqueio por parte do cadastro, da realização do cadastro ambiental rural, nessas propriedades, nessa situação. A Bancada do Oeste, então, decidiu que fará uma audiência pública, aliás, uma audiência em Brasília para discutir a respeito desse assunto. Também foi tratada a questão do Hospital de Caxambu do Sul, município aqui do Oeste catarinense, que tem um plano ousado ali de fazer a ampliação de sua estrutura, atualmente de 20 leitos de internação para 100 leitos de internação e 24 leitos de UTI. A direção do hospital pediu apoio da Bancada do Oeste para a obtenção de recursos, visando principalmente a questão do mobiliário e de equipamentos para a ampliação desse hospital. Também tivemos a apresentação do turismo do Caminhos da Fronteira, um grupo de turismo constituído aqui na região, que demonstrou todo o potencial turístico, não só na parte de natureza, mas de atrações culturais, atrações históricas, que podem impulsionar o turismo aqui da região. Um destaque, por exemplo, é o cicloturismo, que tem uma rota bastante organizada, inclusive a TVAL já realizou reportagem sobre isso. Se você acessar o nosso site alesc.sc.gov.br, pode encontrar um material vasto sobre o cicloturismo aqui na região oeste. E a equipe responsável pelo cicloturismo, aliás, pelo turismo, pela Caminhos da Fronteira, que é a região denominada, essa equipe apresentou algumas reivindicações, como, por exemplo, melhoria na situação das rodovias federais e estaduais, a situação da aduana aqui do município de Paraíso, por onde ingressam muitos turistas argentinos, e também a construção da ponte do Rio Uruguai, ligando o município de Itapiranga, que fica aqui em Santa Catarina, ao município de Barra do Guarita, já no estado do Rio Grande do Sul. E, por fim, tivemos a entrega de um ofício por parte de autoridades de Passos Maia, Faxinal dos Guedes, Vargião e Ponte Serrada, que reivindicam a instalação de um CAPS, um Centro de Atendimento Psicossocial, para atender esses 4 municípios que também ficam aqui na região oeste. O objetivo é permitir com que o atendimento voltado à saúde mental, tanto à prevenção quanto ao tratamento, seja feito por essa unidade CAPS, que seria instalada no município de Ponte Serrada, que inclusive já conta com digamos assim, um prédio pronto para isso, mas precisa passar por alterações para poder receber esse serviço. A cobertura completa desta reunião da Bancada do Oeste você acompanha no decorrer da programação da TVAL e também nos nossos sites, pelo meio das redes sociais, você acessa por meio do agenciaalesc.sc.gov.br. Daqui a pouquinho começa a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que tem na sua pauta quase 30 projetos de lei, boa parte deles de deputados que são aqui da região do Oeste, mas também projetos de parlamentares de outras bancadas. Nós temos, por exemplo, uma proposta que vai ser analisada hoje, que deve ser analisada hoje, pelo menos está na pauta, do deputado Fabiano da Luz, que trata da diminuição, da diminuição da idade para isenção de veículos no pagamento de IPVA. Atualmente, não pagam IPVA em Santa Catarina veículos que têm mais de 30 anos de fabricação. A proposta do deputado Fabiano da Luz, que é o autor desse projeto, é reduzir esse tempo para 15 anos. Algo que vai ser discutido, está pelo menos previsto aqui na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Assim que tiver o início a comissão, nós ficamos no aguardo aqui da presença do deputado Pepe Colasso, que é o presidente da comissão. Já temos alguns parlamentares que estão se posicionando para a reunião, que vai discutir também projetos de interesse aqui da região do Oeste, projetos esses que podem ser tanto já aprovados e seguirem sua tramitação normal para outras comissões, como podem eventualmente ter pedido de vista e serem retomados em outra reunião. Nós vamos encerrando essa participação, mas você segue ligado na programação da TVAL, pelo sinal aberto da TVAL, pelo YouTube, para acompanhar daqui a pouco a reunião da Comissão de Constituição e Justiça.